Uma andorinha só não faz verão. Você deve pensar que essa frase pode ser de algum escritor famoso do século XV, como William Shakespeare, mas não é. Essa frase é de Aristóteles, está no livro Ética a Nicomaco, um livro que ele escreveu para seu filho, para provar que, para saber que o verão chegou, é preciso de mais de uma andorinha. Sobre ele que vamos falar nessa segunda aula do nosso curso de filosofia básica. Eu postei um primeiro vídeo sobre Platão e Sócrates alguns anos atrás, na verdade, em 2016, e por N motivos não consegui dar continuidade no curso, mas agora o curso veio 100% e a gente vai finalizar com mais de 10 aulas introdutórias sobre filosofia, e essa é a nossa segunda aula sobre Aristóteles. A gente vai desdobrar mais um pouquinho sobre a filosofia do Aristóteles, inclusive sobre essa frase que uma andorinha só não faz verão, e que para saber que o verão existe, que o verão chegou definitivamente, é preciso de mais de um motivo, de mais de um exemplo. Não é só uma andorinha só que faz verão. Vamos lá. Aristóteles, as pequenas emoções da vida não importam, né? A felicidade que o Aristóteles entende com a nossa é completamente diferente. Aristóteles entende felicidade com a palavra grega eudaimonia, que traduzindo aqui para o nosso português mais atual, o português tupinambá, meio indígena do Brasil, se enquadra muito com virtude. Engraçado, mas para Aristóteles, por exemplo, as crianças não poderiam ser felizes porque elas não adquiriram virtudes suficientes ainda para você poder falar, não, eu sou feliz, né? Ainda não teve esse jogo, esse game todo. Com Sócrates sendo professor de Platão, né? Sócrates era um ótimo dialoguista, ele conversava muito com as pessoas, era um argumentador excelente. Já Platão, diferentemente de Sócrates, não sendo pior que Sócrates, mas diferente, era um ótimo escritor. Escrevia, né, diálogos de Platão, por exemplo, é um exemplo disso. E Aristóteles, em contrapartida, se interessava sobre todas as coisas. Ele era um ótimo dialogador, como também um ótimo escritor, foi botânico, foi tudo que alguém poderia ter sido, Aristóteles foi. É legal falar isso porque o Aristóteles ele era tão renomado na época que ele foi convidado a ser professor do Alexandre o Grande, que era o grande conquistador da Macedônia, da Europa naquela época. E é muito legal saber isso para vocês verem a importância que a filosofia tinha com os grandes homens, com grandes conquistadores. Era importante você ter um filósofo perto de você para te guiar, mesmo que espiritualmente, para te dar pensamentos, abrir o seu leque de imaginação. Eu vou falar também que o Aristóteles, depois que ele foi professor do Alexandre o Grande, ele abriu uma escola, e nessa escola funcionava como as grandes universidades de hoje em dia. E era legal, é muito interessante, ele tinha vários alunos sempre em campo, na prática da botânica, da zoologia, que eles iam, pesquisavam, adquiriram conhecimento através da experiência e depois voltavam à universidade para compartilhar esse conhecimento. Uma das questões básicas da filosofia de Aristóteles era responder a seguinte pergunta: como devemos viver a vida? E essa geralmente é a pergunta que todo mundo se introduz para buscar uma resposta na filosofia. E o legal da filosofia é isso: a gente não se importa com as respostas, a gente se importa com a pergunta. É essa pergunta, essa indagação, esse questionamento que te vai levar, te dá entrada na filosofia. Mas Aristóteles, como um filósofo, um criador de uma linha de raciocínio, de um pensamento, como ele respondeu a seguinte pergunta: como devemos viver? Com a seguinte resposta: buscando a felicidade. Lembrando que essa felicidade não são de coisas momentâneas. Então, ele não ligava se seu time perdia, se seu time ganhava, ou qualquer coisa momentânea e curta. Para ele, a busca da felicidade são as buscas das virtudes. Para Aristóteles, o ser humano tinha um lugar no universo, e esse lugar era atribuído ao uso lógico da razão. Por isso que Aristóteles é na verdade, um dos principais filósofos da ética.
porque para ele a felicidade se busca através das virtudes e as virtudes são alcançadas através da ética, como viver bem, viver de forma responsável. E o mais legal disso tudo é que você tem que adquirir virtudes através da sua vivência e como o ser humano vive em uma sociedade. Aristóteles falava que o homem era um animal político. Por conta disso, ele é obrigado a viver em sociedade, é de sua natureza. E o legal de Aristóteles, porque ele era tão inteligente, estava buscando tanto conhecimento, tanta sabedoria, que o pessoal ouvia o que o Aristóteles falava e já julgava como certo. Hoje, infelizmente, isso acontece na nossa ciência, né? A gente ouve alguma coisa, foi a ciência que disse, nem se sabe qual cientista, qual estudo, qual método ele foi utilizado. Mas hoje em dia a gente ouve na TV que um X produto, X serviço é isso por causa da ciência e a gente já leva isso como absoluto. Naquela época também acontecia isso com o fundamento do Aristóteles. Foi o Aristóteles que disse, então, aquilo é verdade absoluta e não deve ser combatido nem pesquisado. Mas não é assim. Aristóteles ficava muito puto, muito triste na verdade. Ele falava, não é porque fui eu que disse que é verdade, não, muito pelo contrário. Fui eu que disse, eu tenho um estudo para isso, mas se você vier com um estudo melhor ou com alguma coisa diferente, por favor, me mostre que a gente vai discutir. E assim a gente vai adquirir ainda mais conhecimento sobre qualquer assunto que seja. E essa falta de investigação é que mata a filosofia e também, posteriormente, a ciência. A filosofia precisa sempre buscar a verdade, não achando-a, deixando isso para a ciência, mas que a gente sempre fique pesquisando e indagando. E sobre indagação, é isso que a gente vai ver na nossa próxima aula sobre o filósofo Pirro. E é sobre ele que vamos falar na nossa próxima aula, na semana que vem aqui no nosso curso de filosofia básica. Então, por favor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos do final do curso. Vamos disponibilizar também um certificado digital de horas complementares para você. Tá bom? Obrigado, viu?